Porra, é difícil, cara. É difícil ficar pensando só que a responsabilidade é do treinador. E não é. Não é. A responsabilidade tá dentro desse grupo. Mentalmente, taticamente e tecnicamente. E principalmente, no momento atual, fisicamente. O Vasco é alvo fácil no segundo tempo. Tão alvo fácil que foi colocado numa roda pro Operário hoje. O Operário tocava. Ninguém pressiona o portador da bola. A linha não sobe. Todo mundo fica confortável olhando. Vamos ver o que eles vão fazer. Aí sabe o que acontece? Eles vão lá e fazem. E eu tô falando do Operário, hein? Com todo respeito ao Operário. O Bosquilha já estava tentando essa jogada há muito tempo. Toda hora tocava, recebia, batia de fora da área. Tocava, recebia, batia de fora da área. Uma hora vai dar certo. Porque o Vasco é passivo. Aí entra o Matheus Carvalho. O senhor Matheus Carvalho, que inclusive em todos os jogos que ele entrou nessa temporada, eu não lembro de 2 que ele foi bem. Não lembro. Pelo contrário, só entra mal. Só entra perdido em campo. Perdido. Não marca no meio campo. Hugo também abandona ali. Inclusive é uma dupla de volantes que eu já falei aqui. Pra mim não deveria nem jogar essa dupla de volantes. Hugo e Cocão não dá certo. Jogadores que têm dificuldade na marcação, não protegem a área e pior, não jogam. Não fazem o Vasco andar. Aí entra o Matheus Carvalho. Na primeira ou segunda bola dele, gol do Operário. Na entrada da área. Curioso, né? Aí vamos lá. 1-1. Opa, empatou o jogo. Quem que a gente vai botar pra resolver? Alex Teixeira. Com todo respeito ao Alex Teixeira, toda a trajetória dele no futebol, é um cara que é gente boníssima, vascaíno pra cacete, se dedica, adora o Vasco, treina pra caramba. Mas o Vasco depender do Alex Teixeira em 2025, diretoria? Jura? Depois de ter recebido várias e várias oportunidades e não consegue participar de nada. Não participa de um gol, não dá uma assistência, toma decisão errada. É do Alex Teixeira que o Vasco vai depender em 2025, diretoria? Jura? Entre o Alex Teixeira e o Lucas Zucarelli, é o Alex Teixeira que a gente prefere? Não é o Zucarelli, que é o ativo da casa, que é novo, tá cheio de saúde, querendo mostrar disposição? É o Zucarelli, é o Alex Teixeira? Entre o Alex Teixeira e o Garré, que pode jogar de camisa 10 ali, que o Vasco gastou dinheiro nele, que tá se adaptando, é o Alex Teixeira? Complicado, diretoria. Complicado, Pedrinho, Marcelo Santana, Felipe. Porque assim, eu não sou dos caras que fico, a gestão é uma merda, horrorosa. Muito pelo contrário, sou chamado de passapano o tempo inteiro aí. A única diferença entre mim e as pessoas que têm cunho político, que amam reclamar, que têm prazer de reclamar, que têm prazer em ver o Vasco na merda, que têm prazer em falar assim, eu avisei, o Vasco é uma merda e tudo mais. E a minha é que eu consigo olhar o macro e ser ponderado. Cara, como é que se defende isso? Como é que se entende algum contexto se o teu técnico, que é o coordenador técnico, está dizendo que o Operário é uma grande equipe? Se até mesmo um balanço, que era obrigatório, que o Vasco teve meses para poder divulgar, auditar, fazer uma coisa decente, e só divulgou um demonstrativo financeiro por lei, muito mal feito. Por quê? Como é que se defende isso? Como é que se entende algum contexto disso? Fora de campo, tá tentando organizar a conta, mas aí na hora de prestar a conta, não consegue prestar de uma forma detalhada para o torcedor. Dentro de campo, o Alex Teixeira é o reserva do Coutinho? Não, é o Payet. O Payet é o reserva do Coutinho? O jogador que custa 1,5 milhão de reais pro Vasco e que não consegue jogar também, só joga 20 minutos? E aí? Como é que se protege isso? É difícil, cara. É difícil.
Como é que se defende? Se a mentalidade desse grupo é de que empatar em Ponta Grossa é ok. Tá ótimo. Tranquilo. Como é que se defende? Aí vai vir o Fernando Diniz e acha o quê? Que o Fernando Diniz vai fazer mágica? Não vai não, meu amigo. Não vai fazer mágica não. Daqui a 5 joguinhos, se essa forma de comandar o Vasco continuar, daqui a 5 joguinhos, o próximo a ser mandado tomar em São Januário vai ser o Diniz. E vai demitir o Diniz e vai ser o próximo. E vai ser o próximo. E vai ser o próximo. E aí? O Carille já saiu. O Carille já saiu. Ele era a solução? Claro que não. Ele era o único problema? É claro que não. Então, assim, tem que contratar na janela. Fato. Não acho que o elenco do Vasco é um elenco ruim. Não acho. Definitivamente não acho. Acho que é um elenco... Vou repetir aqui pra vocês. Sem usar a fala do presidente, como muita gente também usa, de forma maliciosa. Não acho que é um elenco top 8. Entendo o que ele disse. Concordo no sentido de que toda equipe precisa de encaixe. Mas o Vasco não é, na minha visão, uma equipe top 8. No máximo uma equipe top 12. Mas que se não tiver encaixe, vai ser precário. Por quê? Vai competir em São Januário, vai ganhar um jogo ou outro ali em São Januário, aos trancos e barrancos, e vai estar sempre tomando pancada fora de casa. Porque não tem um zagueiro decente, concreto, um zagueiro, que você fala assim, esse é meu zagueiro. Infelizmente, o João Vitor não está respondendo, e é uma pena, porque é um jogador que eu até considero um bom jogador, mas que temporada triste do João Vitor. O Lemos se machucou, o Lucas Freitas, com bola, ele não é tão ruim, mas ele é um zagueiro que não combate. E jogador que não combate não pode ser zagueiro. Não vou nem falar do Oliveira. Então, assim, tem que trazer um zagueiro. Tem que trazer um volante que possa fazer o Vasco jogar pra frente. Tem que trazer mais um meia. E tem que trazer um ponta-direita e um atacante. Bota aí pelo menos mais 5 contratações aí. 5 contratações. E principalmente, voltar a utilizar a base. Entre Jean David, Alex Teixeira e Souza e utilizar a base, o Vasco tem que utilizar a base. O Vasco é uma equipe que historicamente foi notabilizada por usar a base. Pelo menos todo ano se revelam 2 jogadores que possam virar craques. Nem todos, mas bons jogadores, vários. Vários. Por que o Vasco parou de usar a base? Por que só o Ryan é utilizado? Por que o Lucas Zucarelli não joga? Por que o GB não joga? Por que o Bruno Lopes não tem oportunidade? Por que o Elder, com as partidas terríveis que Jair, Paulinho, Matheus Carvalho estão fazendo, por que o Elder não tem chance de jogar? Ah, Pedrosa, você quer colocar os garotos todos? Não. Acho que essa etapa tem que ser bem devagarzinha. Mas, cara, peraí, né? Eu tenho certeza que esses moleques vão correr mais, vão se dedicar mais e tem mais qualidade do que muitos do elenco profissional. Tenho certeza. Precisa voltar a usar a base. De onde saiu você, Pedrinho? De onde saiu você, Felipe? Vocês dois, que deram tantas alegrias pro torcedor, que nasceram em São Januário, por que pararam de usar a base? Por que a base é escanteada? Antes o problema era definitivamente o Carille. O Carille. Claramente é um treinador que não sabe trabalhar com base. Não sabe. Fraco nesse sentido. Já tinha tido problemas no Santos. No Vasco até ensaiou. Ah, vou botar aqui o Zucarelli, vou botar... Gosto de alguns jogadores, mas nunca bota pra jogar. E agora? O Lucas Freitas, ele é tão pior do que o Luiz Gustavo? Ele é tão melhor, digamos assim? Ou melhor, corrigindo. O Luiz Gustavo é tão ruim assim que ele não pode receber uma chance. Uma chance no lugar do Lucas Freitas. Talvez não esteja pronto ainda, tudo mais. Mas se não colocar pra jogar, meu amigo, vai ficar difícil você entender se ele tá pronto ou não. Ele é tão pior, o Luiz Gustavo, do que o Lucas Freitas? Eu acho que não. Tá? E quando eu digo isso, gente, não é pra ser titular absoluto, resolver, não. As contratações têm que chegar. Só que dentro de um calendário apertado, dentro de um time que no aspecto físico é muito fraco, e tendo a possibilidade de utilizar alguns garotos, por que não?
Porque para entrar, repito, o Alex Teixeira e o Lucas Zucarelli, eu prefiro 1000 vezes que entre o Lucas Zucarelli. 10, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, que ele vai te responder. De alguma maneira ele vai te responder. Ou ele vai te responder que ele ainda precisa voltar para a base, para você amadurecer esse atleta, que já mostrou que é um grande jogador, na base pelo menos, ou ele vai te dar resposta imediata. E olha, vou te falar, eu tenho certeza que o Zucarelli vai dar mais resposta do que o Alex Teixeira. Tá? Então, são muitos problemas. São muitos problemas. E que, até voltando aqui no assunto do Felipe, do Capasso, eu acho que o Felipe poderia ter ido melhor, tá? Ele poderia ter ido melhor. Ele poderia ter sido um pouco mais educado. A pergunta, apesar de eu achar que é uma pergunta até que qualquer pessoa que acompanha sabe qual vai ser a resposta, isso não se discute. O Lineker tem todo o direito de fazer a pergunta que ele quis fazer. O Felipe poderia ter ido melhor. Mas olha quantas coisas que eu falei aqui, que são muito mais importantes do que falar do Capasso. Olha quantas coisas que eu falei aqui. Então, de fato, eu não consigo ver que esse é o problema do Vasco. Acho que outros jogadores têm que receber oportunidade. O quesito anímico dessa equipe, e aí eu concordo com o Pedrinho, tem que mudar, cara. Tem que mudar. Os caras estão entrando. Desculpa, gente. Cara, o segundo tempo foi assim, foi um negócio que eu fiquei assim... Não é possível que esses caras estão ganhando milhões, milhares com a camisa do Vasco, que eles estão com o salário em dia, que pareciam que eles não queriam jogar. Tinha alguns ali que eu falava assim, meu filho, tu tem noção que tu tá jogando a Copa do Brasil pelo Vasco? Não é possível. Não é possível. Sim, insosso, lento, demorado. Parecia realmente uma obrigação. Uma obrigação. Se pelo menos tivesse voltado pro Rio de Janeiro com a vitória e sem ninguém machucado, a gente estaria amenizando. Mas a postura, o jeito que o Vasco tomou o empate do Operário, porra, gente. Peraí, né? E outra, vou falar uma coisa aqui que eu falei no Twitter e que é muito importante, que eu falei no placar aberto também. Cara, existe uma coisa que o futebol moderno hoje, é um termo, digamos assim, que o futebol moderno hoje, ele bate muito nessa tecla. Um dos caras que mais batem nessa tecla é o Guardiola. Mas qualquer treinador de alto nível bate nessa tecla, que se chama domínio orientado. Hoje o futebol ele é jogado em tão curto espaço, ele é jogado de uma forma tão intensa e tão veloz, que o segundo que você perde dominando a bola errado, e quando eu digo errado, gente, não quer dizer que você vai perder a bola. Dominando a bola errado no sentido do andamento para a sua equipe. O segundo que você perde é o suficiente para uma equipe bem ajustada defensivamente conseguir te pressionar, te empurrar para trás e fazer com que você não saia com a bola. Tá? Então, eu vou dar um exemplo qualquer. É porque, infelizmente, eu não consigo mostrar aqui um exemplo que é claro. Mas vou tentar ilustrar para vocês aqui. Quem faz muito isso? Eu não tenho nada contra o Hugo, tá? Eu não tenho nada contra o João Vitor, mas são jogadores que têm um domínio orientado muito ruim. Mas não é pouco ruim, não. É muito ruim. A quantidade de opções que o João Vitor perde quando ele faz domínios errados é incrível. Ele sempre domina errado, olhando para trás, e ele perde linha de passe. O Hugo é outro. É a falta da capacidade de dar o passe vertical, de dominar, receber a bola, virar para frente, levantar a cabeça e dar o passe. Cara, desculpa, gente. Eu não tô aqui, com todo o respeito do mundo, eu não tô aqui comparando, pelo amor de Deus, o Vasco com o Barcelona ou o Vasco com qualquer outra equipe de alto nível. Mas eu vou lá no Barcelona porque eu acredito que a maioria das pessoas tenha visto ontem aqui o jogo entre Barcelona e Internazionale de Milão. Vocês já viram o Pedri jogando? Já viram o Pedri jogando? O Pedri não domina nenhuma bola para trás se ele tiver espaço para olhar para frente. Isso tem a ver com o mapeamento de campo. Quando você vai receber a bola, você faz isso aqui, ó. Recebe a bola e você sabe para onde você vai girar ou não. E você sabe para onde você vai girar ou não. E isso, gente, com todo respeito, técnico nenhum, ou melhor, a maioria dos técnicos não te ensina. Você tem que ter isso na sua cabeça. Você tem que ter isso no sentido de, cara, eu preciso jogar para frente. Eu preciso fazer um domínio orientado, porque cada segundo que eu perco aqui, dominando para trás e tocando essa bola para trás, eu tô atrasando o jogo do meu time.
Eu tô atrasando a saída de bola. Isso, obviamente, não tem a ver só com um jogador, o cara que domina. Tem a ver com o time todo. Não adianta você fazer um domínio orientado perfeito, girar e não ter ninguém para você tocar a bola. Mas quando você... Vou tentar trazer outro exemplo aqui que faz isso muito bem, que atua no futebol brasileiro. O Pulgar, do Flamengo. Pode olhar o Pulgar jogando. Hoje ele nem vai jogar. Mas se você olhar o Pulgar jogando, ele domina a bola e gira toda hora para olhar para frente. O Léo Ortiz, o Léo Pereira, o Danilo. Tô dando exemplos aqui do Flamengo porque são times que a gente acaba vendo jogar. Quem fazia muito isso? O André, no Fluminense. É sempre o domínio orientado. Sempre o domínio olhando para frente. E o time do Vasco, em 90% das oportunidades, domina para trás. Domina atrasando. Domina errando. E toda hora que o Hugo erra, toda hora que o João Vitor erra, que o Lucas Freitas erra, que o Paulo Henrique erra, o que o adversário faz? Avança as linhas. Aí o que acontece? Volta a bola no Léo Jardim, que hoje, pelo que eu vi, tocou mais na bola do que o Verratti no jogo hoje. E o Léo Jardim faz o quê? Chutão. É um problema da chutão? Não é um problema da chutão. Não é. Sabe qual é o problema? Quando você não marca, ou melhor, quando você não sabe desenvolver o que a gente não chama de chutão, mas bola longa. Porque o Vasco tem um puta de um cabeceador, provavelmente o melhor da América do Sul e um dos melhores do mundo, e a gente não usa a bola longa com ele raspando, ou com ele tentando escorar para a segunda bola. A gente não usa isso. O técnico que for hoje olhar o Vasco, o técnico que for olhar o Vasco hoje, desculpa, gente, se ele não souber usar a bola longa, ele tá acabando com uma arma que o Vasco tem, que é o Verratti. Bola longa no Verratti. Isso é para ser utilizado sempre? Não. Não. Mas é uma alternativa para quando você não conseguir sair tocando. E o Vasco hoje estava tentando sair tocar, que já é uma característica do Felipe, do gol. Sabe quem tem domínio orientado no time do Vasco? Lucas Piton, que é um jogador que, repito, faz o 2025 abaixo do que a gente espera dele, mas olha ele jogando. Repara no jeito que ele domina a bola. Ele está sempre dominando, já olhando para a ponta ou para o meio. O problema é que muitas vezes não tem opção nem no meio nem na ponta. Aí o que ele faz? Desculpa a palavra, merda. Porque não tem opção. Salve, torcedor vascaíno, sejam bem-vindos ao canal do Vasco Full. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do canal pra vocês. O Vasco que empatou com o Operário, pelo amor de Deus, o Vasco, hein, dando aí tristeza ao torcedor, né, empatar com o Operário, time de Série B. Um time do Vasco aí tem um time melhor do que o Operário, tipo assim, 10 vezes melhor, e mesmo assim saiu até na frente, mas sofreu o empate. O Felipe, que comandou a equipe hoje, falou poucas e boas aí na coletiva, né? Falou que o time parou de jogar, então fez algumas críticas pontuais ao elenco, e a torcida espera aí o anúncio da chegada, né, do Fernando Diniz. Fernando Diniz é o mais cotado para assumir o Vasco. Já deixa a sua opinião, deixa o seu comentário se você acha que Fernando Diniz vai dar jeito aí nesse time do Vasco, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!